Bom, vamos lá? Paramos aqui na questão de número 2, envolve o nosso paralelepípedo, né? Que é um tipo de prisma, como a gente comentou. Bom, o exercício é da nossa banca, fala o seguinte: os blocos de madeira contêm inúmeras utilidades. Na matemática, podem ser utilizados para a exploração de conceitos ou mesmo como peças de jogos. Um bloco de madeira tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo como a aresta de medidas proporcionais. É aqui que vem uma coisa que talvez cause uma certa dúvida. Como assim, professor? Arestas proporcionais a 2, 4 e 5. E ele fala que o volume desse prisma é de 1080 centímetros cúbicos. Bom, esse bloco será revertido por um papel, novamente, ó, revestimento por um papel plastificado. Ele vai perguntar qual é a quantidade mínima desse papel para revestir esse bloco. Bom, professor, como é que eu vou fazer isso? Bem, o que ele falou para a gente? Esse bloco tem lados proporcionais a 2, 4 e 5. O que significa isso? Deixa eu dar um exemplo aqui para esclarecer. Quando a gente fala que algo é proporcional, só para que vocês percebam bem o que é isso. Digamos que eu diga assim, ó, uma pessoa vai receber uma certa quantia em dinheiro relacionada, essa quantidade, ao tempo de serviço dessa pessoa. Como assim? Digamos que alguém, né, nessa empresa tenha trabalhado ali 2 anos. Então, ele vai receber um valor que é proporcional a 2 anos. Uma outra pessoa vai receber um valor proporcional a 4 anos de serviço. Esse trabalhou 2, esse trabalhou 4, então eles vão receber proporcional a esse tempo de serviço. E o outro recebeu 5. Pessoal, quanto é que eles receberam? Vai depender, sabe de quem? Da chamada constante de proporcionalidade. Então, como assim? Ó, toda vez que a gente disser que algo é proporcional, existe uma constante de proporcionalidade relacionada ali. Então, veja, essa pessoa ela vai receber 2 vezes esse valor. Essa pessoa vai receber 4 vezes esse valor. E, de fato, essa constante tem que ser igual, porque é para manter a proporção. Então, é um valor único, é um valor fixo, é um valor constante, que vai ser multiplicado pelo tempo variável dessas pessoas ali na empresa. Se for, digamos, R$ 1.000, né? Então, essa pessoa vai receber 2.000, porque foi 2 vezes os R$ 1.000. Você vai receber 4 e você vai receber quanto? Você vai receber 5.000, ou seja, proporcional a esse tempo de serviço. Quem que é a constante? A constante é que eu, a título de hipótese, falei que foi R$ 1.000, tá bom? Então, quando o problema fala que os lados do nosso amigo aqui, do nosso prisma, é proporcional ao 2, ao 4 e ao 5, isso significa que esse lado 2 existe uma constantezinha que multiplica ele, e aí dá o tamanho desse lado. Eu não sei quanto, porque eu não sei qual que é o valor da constante, tá? Essa segunda dimensão aqui, ó, né, seria essa nossa lateral. Eu vou imaginar, eu vou dizer que ela tem 4. 4 vezes quanto? Vezes essa proporcionalidade, vezes essa constante. Professor, e a de cima? De cima vai ser 5 vezes essa constante. Certo? Entendi. E aí, o que que o examinador falou? Para a gente descobrir essa constante, ele falou que o volume desse prisma é igual a 1080. O volume de um prisma, isso é a base, ó. O volume de um prisma sempre vai ser a área da base dele. Veja, a área da base vezes quem? Vezes a altura, que aqui é 5K. Bom, isso aqui está funcionando para a gente como altura, e essa altura é 5K. Então, se a gente faz 2 vezes K vezes 4 vezes K, nós vamos estar achando a área da base. Então, essa área da base aqui, ó, essa nossa área da base, ela é justamente quem? A área desse nosso retângulozinho que está aqui embaixo. Então, essa área da base vai ser quanto? 2 ou 2K vezes 4K. Isso vai produzir, portanto, 8K ao quadrado, tá bom? Então, a área dessa nossa base aqui vai ser de 8K ao quadrado. Só para vocês entenderem, porque o volume do prisma aqui a gente vai pegar a área da base e multiplicar pela altura. Você já poderia fazer isso aqui direto, e é isso que nós vamos proceder agora, ó. Quem é o volume do nosso prisma? Que, aliás, ele já me deu, está definido. O volume do prisma, professor, vai ser a área da base vezes a altura. Bom, é 2K vezes 4K, área da base, vezes 5K, que é a altura. Então, vamos nós, ó. 2 vezes K vezes, tá? Vezes 4 vezes K. Você está percebendo que essa foi, né, a estratégia adotada pelo examinador para que a gente descubra essa constante? E essa constante vai permitir que a gente ache os lados
reais desta figura, os lados reais, porque ele acabou equacionando ao volume. E ao encontrar esses lados reais, a partir já dessa constante definida, nós vamos saber qual é a área de cada um desses retângulos que formam esse nosso paralelepípedo e a gente vai responder o examinador, tá bom? Então vamos lá? Segue, professor, segue, segue. Estou gostando aí da resolução. Vamos lá. Então funciona assim. Vezes a 5K, né? 5K. 5 tá feio? Bora lá. 5K. Isso vai ser quem? O volume. Mas esse volume o examinador falou pra gente que é 100 ou 1080, tá bom? Pronto. Essa é a ideia. Quando a gente faz esse produto, ó, 8, 40, professor, e o K? K vezes K da K ao cubo. Eita. Então vai ficar assim. 40 vezes K elevado à terceira, assim. E do outro lado, você tem 1080. Pronto, 1080. Professor, posso simplificar aqui? Pode, vai dividir, né? Então, o meu K vai ficar assim. Repara que o K já vai sair daqui. Ele tá ao cubo. Vai ser 1008 dividido pelo 4. Bom, quando a gente faz essa divisão, o K elevado ao cubo fica igual a 27. Olha que bacana. Então, 27 vai ser é, o K elevado ao cubo. Então, esse K vai ser a raiz cúbica de quanto? De 27. O professor tem raiz exata? Tem 3. Então, K vale 3. Tá bom? Chegamos aqui, ó. E o nosso amigo K vale 3. É a constante que a gente estava comentando lá no iníciozinho. E esse rapaz acaba permitindo que eu calcule todas as dimensões da nossa figura. Certo? Vamos fazer então? Então, esses lados aqui, ó, serão o seguinte. Esses lados, eles vão ser, ou vão receber os seguintes valores. 2 vezes 3. Então, esse rapaz vale 6. Esse rapaz aqui, esse valor, vou colocar aqui na frente, ó, vai ser 4 vezes 3. Ora, 4 vezes 3 dá quanto? 12. Se eu olhar em cima, que era a nossa altura, isso aqui vai ser 15, né? Então, e o que que nós temos? Definidas todas as arestas dessa minha figura. E o que ele quer que a gente faça? Calcule agora a área total. Para eu calcular essa área total, nós vamos calcular, ó, a área desse retângulozinho aqui da frente, tem um outro lá atrás que é igual, esse aqui do lado que é igual a esse, o de cima que é igual ao de baixo. Então, nós vamos ter basicamente aqui, ó, 3 áreas para calcular. Seria essa ali em amarelo, essa aqui em rosa e essa terceira aqui em vermelho. Repara que elas são dobradas, né? Tem em cima e embaixo, tá? No caso do teto ali do vermelho. Então, é isso que nós vamos fazer. Calcular essas áreas e depois somar. Tá bom? Vamos tentar fazer aqui do lado, né? Ó, quem que vai ser estas... Quem serão estas nossas áreas? Área 1, vou chamar aqui de área 1, área 2 e área 3. E lembrando, são dobradas, tá bom? São dobradas aí, não esquece. A gente acaba errando o resultado final aí, certo? Vamos tentar fazer aqui nesse espaço, ó. Essa minha área total vai ficar assim. Veja assim. É a área total que ele quer saber. É a área que vai revertir essa peça como um todo. Então, vamos lá. Ó, vai ficar 6, que é essa lateralzinha aqui, ó. Essa lateral, vezes essa altura, para eu calcular essa área 1. Só que essa altura é 15. Ah, então, beleza. Mas tem duas. Cuidado que não, para não esquecer. Então, é 2 vezes 6 vezes quanto? Vezes 15. Ou seja, isso aqui é a área da figura. Como são duas, tem uma na frente e uma atrás, eu estou dobrando, tá bom? Não esquece, eu até falei disso lá no prisma. Bom, aí vamos para essa área 2. Essa área 2 é de boa. Você tem aqui essa distância que é 6, ó. Tá vendo que vem lá de baixo, é a mesma. E você tem essa distância aqui, esse comprimento, que corresponde a quanto, pessoal? A 12. Ah, certo. Então, bora lá. E vai ser 2 também? 2. Tem duas áreas em cima e uma embaixo. Então, vai ficar 2 vezes 6 vezes quanto? Vezes 12. Pronto. Mais. Vamos para a última, que é a área 3. Professor, a área 3 tem quanto? 15 por 12. Ó, 15 por 12. Ah, tá. Então, vai ficar 2 vezes 15 vezes 12, tá bom? Cada um desses valores aqui, ó, representa a área das faces, tá bom? Que a gente destacou ali. Essa aqui é a área 2, né? Olha aqui, 6. Essa aqui é a nossa área 2 e essa última aqui é a nossa área 3, certo? Aí, área 3. Então, nós vamos fazer essa continha e aí o resultado já vai ser o nosso gabarito. Bora lá?
Aqui dá para a gente fazer algumas manobras para ajudar, ó. 15 vezes 2 dá 30 e 30 vezes 6 dá 180, né? Então, ó, como facilita. 3 vezes dá 30. 30 vezes 6 é 3 vezes 6 dá 18 com 0, 180. Ah, pessoal, então beleza, aqui ficou 180. Ok. Aqui também dá para a gente fazer, vamos ver? Vai ficar 12 vezes 12, né? Dá 144. Pronto, mais. E aqui, de novo, 15, 15 vezes 12. 15 vezes 12, professor, é 3 vezes. 15 vezes 2 dá 30. 30 vezes 12, bom, 12 vezes 3 dá 36, mais 0 dá 360. Isso mesmo, 360. Agora somar isso aqui tudo. Bom, quando a gente soma isso aqui tudo, já é a nossa resposta. E isso vai ser igual a quanto? Bom, eu já sei que vai terminar em 4, né? Você já vai lá, bom, termina em 4, só tem a letra A e a letra E. E somando isso, vai então ser 4. 4 aqui, ó, 0, mais 4 dá 4, mais 0 dá 4. Aí 6 mais esse 4 dá 0, mais esse 8 dá 8. Né? Eu já sei que aqui vai ser 8. Eu já sei minha resposta, né? Só pode ser aquela lá, o 680. De fato, quando a gente soma aqui, ó, 10 foi 1, 3, 4, 5 com 1 subiu 600. Ou seja, aqui nós temos que a área corresponde a 684 centímetros quadrados. É a nossa, né, nosso gabarito da letra A aqui, tá bom? Letra A é nosso gabarito. Questão bacana ver que a banca sempre gosta disso, né? Sempre gosta. Bom, vamos falar um pouco então sobre o cilindro, que é uma figura também que apareceu aí recentemente. Bom, o cilindro, gente, é tranquilo. Já não é mais um poliedro, aqui já é um corpo redondo que a gente chama. E o que que acontece? Praticamente todos os princípios que a gente discutiu para o prisma acabam aparecendo aqui. Claro, com os ajustes devidos. Mas o cilindro, o que que nós temos? Uma base, que agora será um círculo, e ele vai ter uma profundidade que continua sendo a altura. Professor, quais são aí os elementos do cilindro? Bom, você tem aí o raio, você tem a altura, você tem um segmento que nós conhecemos como geratriz, se ele não for reto, mas digo a vocês, a maioria dos problemas vão cobrar o chamado cilindro reto, é que a altura coincide com a geratriz, ou seja, a altura forma com a base, que é um círculo, um ângulo de 90 graus, tá bom? A secção mediana, quando você faz um corte no cilindro, tem um cilindro bem importante, que é chamado cilindro equilátero. Quando você faz um corte nele, a distância embaixo, que é 2 vezes o raio, é igual à altura, ou seja, vira um quadradinho. É um triângulo que tem o diâmetro igual à altura, tá? Fiquem atentos com esse rapaz, ele aparece e às vezes ajuda a gente bastante. E aqui um tópico que eles cobram bastante, que é chamada área. Professor, o que é a área lateral mesmo de um cilindro? Vamos pensar assim? Imagine lá aquela lata que vem com um rótulo, né? Quando você corta o rótulo e abre, vocês já perceberam que aparece para a gente um retângulo? Isso é verdade, professor. Aquele retângulo ele envolve toda a estrutura da lata. Sim. E aquela estrutura que soltou da lata, que é um retângulo, então tem uma relação com o próprio cilindro? Claro que tem. Vamos pensar. Vamos aqui entender quais são essas relações. Olha como é tranquilo, tá bom? A gente fica falando, meu Deus, é muita forma. Não, tudo tem muita lógica. Então, se a gente pensar com um pouco de relação aí nas coisas, um pouco de lógica, a gente não precisa ficar se matando, decorando coisas. Pensa comigo o seguinte, ó. Uma coisa que a gente sabe bem é que o comprimento de uma circunferência, e a gente tem que entender. O que é comprimento de uma circunferência, professor? É o contorno dela na sua parte externa. Esse comprimento da circunferência, a gente tem uma fórmulazinha já conhecida, né? Que é a seguinte, é 2 vezes o raio dessa circunferência, esse raio aqui, ó, tá? Vou colocar minúsculo, maiúsculo, tanto faz. 2 vezes o raio vezes quanto? Vezes π. Pronto, essa é a formulazinha que calcula para a gente todo o comprimento da circunferência. Aí você entende, mas peraí. Se eu pego e descolo, né, digamos, essa faixa do cilindro e vou abrir ela, essa distância aqui vai ser exatamente a base do círculo, ou seja, a base da circunferência, exatamente. Então vai ser o comprimento. Ah, então quer dizer, professor, que esse retângulo aqui vai ter uma base igual ao comprimento da circunferência? É um retângulo. Ora, e qual é a outra dimensão? A outra dimensão é a própria altura do cilindro. Então, peraí. Se o examinador pedir qual é a área lateral que eu preciso, né? Qual é a área lateral de um cilindro, isso significa que eu vou conseguir calcular essa área lateral aí, né? Essa areazinha lateral, quer dizer que eu vou conseguir calcular fazendo isso aqui, ó, área lateral vai ser 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. Sim, acabou, é isso.
Ah, entendi. Isso aqui é o comprimento do retângulo que apareceu e aqui é a altura. Então, essa área lateral, tá bom? Vai ser sempre isso aí. 2 vezes π vezes o raio. E aí a gente multiplica pela altura para determinar a área. Tá bom? Bem tranquilo, né? Professor, se ele perguntar sobre a área total. Bom, a área total, aí ele está perguntando, ele está pedindo para você acrescentar quem? Dois círculos que o cilindro possui, ó. Ele possui um círculo aqui em cima e, evidentemente, que ele possui um círculo aqui embaixo. Professor, eles são iguais? São iguais em termos de área, de estrutura. E quem que é a área de um círculo? Bom, aí nós sabemos também. A área de um círculo é o raio dele ao quadrado vezes quanto? Vezes a irracional π. Pronto. Mas esse rapaz tem dois cilindros, ou dois círculos. Logo, se o examinador perguntar para a gente qual é a área total, tá bom? Não vacila. Vai ser duas vezes. Professor, vezes quem? Vezes o raio ao quadrado vezes π. É justamente essa área, tá bom? Ó, aqui é o raio. Então, se a gente faz raio ao quadrado vezes π, a gente acha essa área. Como são duas, tá aqui. Duas vezes o raio ao quadrado vezes π, pronto. Mais quanto, professor? Mais a área lateral. Que é 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. Se você analisar aqui, ó, nessa formulazinha, a gente tem alguns conceitos, algumas grandezas que se repetem, né? Você pode, inclusive, tirar isso aqui da evidência, tá bom? Não é muito comum, mas assim, o importante é você compreender isso aqui. Mas, às vezes, pode ter algum livro que coloque isso assim pra gente. Ó, ele tira aqui o 2, ele tira o R e ele tira o π, tá bom? Aí deixa na evidência. O 2 estava aqui, saiu. O R tinha 2, ficou 1. Acabou ficando 1 aqui. E do outro lado só ficou a altura. Então, às vezes, eles colocam essa fórmula pra gente. É a mesma coisa. Se você fizer distributivo, a gente vai cair naquele problema de cima, tá bom? Então, o cilindro tem algumas coisas bem interessantes aí. Já seria essa área superficial vista, né? Você pegar o cilindro e desmontar ele. E o volume, gente, o volume sempre vai ter a mesma ideia. É a área da base vezes a altura. É claro que lá nas pirâmides, nos cones, a gente vai aplicar o mesmo raciocínio, só que, pensa comigo, o cone começa com uma base maior e vai afinando. Então, é claro que o volume de um cone não vai ser o mesmo de um cilindro, que, aliás, é quem dá origem ao cone. O cilindro dá origem ao cone. Mas como o cone vai perdendo volume, a gente acaba tendo que corrigir isso, tá bom? Mas vamos aqui ao volume do cilindro. Professor, como que é? A área da base, mas a área da base, mas a base é um ciclo. Ah, então você tem condição de pensar. O cilindro não vai mudar a base, vai ser sempre um círculo, tá bom? Vezes π vezes quanto vezes a altura desse danado. Pronto. Mesma coisa, área da base vezes a altura. No caso do cone lá, você vai dividir isso aqui por 3, porque o cone ele perde o volume. E o que sobra no final é 1/3 do volume do cilindro ao qual ele estava relacionado, tá? Esse nosso cone. E aqui uma questãozinha. Aí a nossa banca cobrou isso aí recentemente, tá? Eu não acabei não colocando aqui a instituição, mas cobrou. E ele falou bem assim para nós, ó. Um cilindro reto tem 30 centímetros quadrados, ó, de área total. Eita, professor. Pois é. Sabe-se que o raio da base mede 3/2 da medida da altura do cilindro. Aí você fala, meu Deus, já começou o examinador a inventar coisa. Não, gente, faz o que ele está falando. Problema de matemática, a gente tem que ir atendendo ao que o examinador está falando. Ele está dizendo ali uma coisa, a gente vai escrevendo o que está. Nossa banca, pelo menos a linguagem, ela é mais tranquila, tá? Pode ser que os cálculos, às vezes, dificulte um pouco, mas em termos de compreensão do problema, normalmente a banca não cria situações embaraçosas, tá bom? Então, professor, o que que ele falou aí? Ele falou que esse rapaz aqui, esse cilindro, ó, de raio R e altura H, possui uma área total de 30 pi centímetros quadrados. Certo? Tudo bem. Quem que vai ser essa área total no caso do cilindro? Professor, essa área total é duas vezes os dois círculos que nós temos. Aqui está um e aqui está o outro, tá? Então vou ter que especificar aqui, ó, são a área dos círculos, aqui um e aqui o outro, mais quanto, professor? Mais a área da lateral. Essa área da lateral é o comprimento da circunferência, sim, porque vira um retângulo, né? Então vai ser, olha, nós vamos ter aqui duas vezes o raio vezes π, ponto. Aqui a gente está determinando a base desse retângulo que surge quando a gente desenrola o cilindro, multiplica pela altura. Pronto, aqui está. Vezes a
altura. Professor, ele falou que essa área total é de quanto? Ele falou que é de 30 pi. Tá aqui, ó. Isso é igual a 30 pi centímetros quadrados, tá bom? Então, essa área total vale isso. E ele traz para a gente uma informaçãozinha que vai ajudar muito, né? Você pensa, pô, o examinador botou esse negócio aqui, não me deu altura, mas ele não quis. Ó, ele falou que o raio desse rapaz corresponde a 3 meios de quem? Da altura. Sabe por que que ele me deu isso? Ele criou uma igualdade para a gente, para que eu consiga eliminar ou o raio e deixe essa conta toda em função da altura, ou elimine a altura e deixe a conta toda em função do raio. Professor, qual que é o melhor? Ó, aqui não vai ter muita diferença. Como esse raio já está meio que isolado aqui, deixa ele, né? Porque se você for isolar a altura, você tem que multiplicar lá, passar dividindo por 3. A gente dá no mesmo. Mas você pode levar essa informação para cá, ó, e substituir no raio. Onde tem raio, nós vamos trocar por aquela expressão que o examinador deu para a gente. Professor, isso vai acabar fornecendo para a gente o quê? Vai acabar entregando para a gente a altura, porque eu vou tirar o raio e vou colocar no lugar do raio quem? A variável altura, que já aparece na nossa expressão também. Então, eu vou acabar ficando só com uma letra desconhecida na expressão. Professor, e o pi? O pi você vai ver que ele vai cortar aqui, ó, que aparece do outro lado também, tá bom? O examinador já faz o negócio tudo aí pensado. Então, vamos fazer essa substituição, vamos fazer essa conta. Bora lá, então. Ó, então, essa área total que nós chamamos que é 30, eu já vou deixar lá. Então, vai ficar assim, 2 vezes, ó, deixa eu fazer aqui, vai ficar desse jeito, ó. 2 vezes o raio. Tomem cuidado, vamos trocar o raio pela altura para ficar tudo na variável só. Quem que é a altura que ele falou? É 3 sobre 2 vezes a altura, e aí tu leva ao quadrado. Eu só posso botar esse 2 com esse 2? Calma, tem uma potência aqui primeiro, tá bom? Depois que a gente fizer a potência, que a gente pode simplificar. Tá aí? Bom, vezes π. Olha ele danado aqui, ó. Vezes π. Mais, vamos lá, ó, 2 vezes. Professor, nós vamos trocar isso aqui de novo. Vamos colocar assim, ó, 3h de novo, ó, sobre 2 vezes quanto? Π. Vezes quanto? Vezes h. Professor, isso é quanto? 30. 30 π. Certo. Bora resolver essa potência? Tem que ser, né? Tem que ser. Então, 2 vezes. Opa, resolve a potência. Professor, quanto que é 3 ao quadrado, h ao quadrado e 2 ao quadrado? Olha, 9h ao quadrado, que as pessoas nem precisam mais por parêntese aqui. Vai ficar assim, ó, 9h ao quadrado, que também for ao quadrado, e aqui embaixo 2, não esquece do danado aí, 2 ao quadrado também, viu? E mais. Professor, aqui eu posso dar uma simplificadinha? Pode, que aqui já está tudo certo, vai acabar multiplicando e dividindo, né? Tá todo mundo multiplicando, então vai sobrar só 3h. Se esse h está multiplicando o π, está multiplicando o h lá na frente, não tá? Tá. Cuidado, cuidado. Então, eu tenho que levar ele aqui, ó, ao quadrado, pronto. E aqui fica como 30 π. A pessoa ficou só H e π as letras? Sim, então eu posso, ó, juntar. Mas antes, vamos dar uma simplificadinha aqui, ó. Aí ficou 9, tá bom? Vai fazer na frente, né? Então ficou 9h ao quadrado sobre 9h ao quadrado sobre 2. Ó, 9h ao quadrado vezes π. Tudo isso aqui sobre 2, tá bom? A gente simplificou cá, tá certo? Mas quando professor mais 3h ao quadrado vezes π, isso é 30 π. Bom, aí não tem jeito, nós vamos ter que tirar um MMCzinho aqui, ó, para somar essa galerinha. Então, o MMC aí tá de boa, é 2, 2 você já multiplica lá em cima, dá 6, ó. Então, vai ficar assim para nós. Vai ficar 9, ó, 9h ao quadrado π, mais o 6, que a gente tem que multiplicar lá em cima, ó, mais 6h ao quadrado π. Eu sou agora tudo sobre 2, é tudo sobre 2, que a gente tirou o MMC. Então, esse MMC agora é para todo mundo. Tanto que se eu dividir esse 6 aqui no 2, ó, cai nessa expressão. E o outro, professor, o outro fica igual. Cuidado, pelo amor de Deus, não. Simplificou termos somados, simplificou, simplificou, só sai, só perde o denominador quem sofreu a simplificação. Se fosse produto, não, cara, sairia. Mas soma, não. O 2 permanece aqui. Mas, enfim. Vamos lá. Isso aqui é 30 π. Professor, esse 2 que está aqui atrapalhando, joga ele para cima multiplicando. Ó. Faz o x, faz o x. Ó, multiplica em x. Professor, posso somar lá em cima? Claro. 9 dá 15, ó. 15h ao quadrado π. E do lado de lá a gente multiplicou, ó. Então ficou como? Ficou 30 vezes dá 60 π. Pronto.
Esse 15 e esse π vão passar a dividir no 60, vai ficar 4, porque o π cancela o π e o 60 divide no 15, e aí nós temos o 4. Olha que coisa bacana, vai surgir um número que tem raiz quadrada. Tá? Então, seguimos aqui, ó. Vamos ter que essa altura ao quadrado vai ser igual a 60π sobre 15π. Passei a galera toda. O meu interesse aqui é o h. Então, chegamos que h ao quadrado é igual a 4. E aí ficou moleza, né? H vale quanto, professor? 2 centímetros. Ok, pronto. Tudo resolvido agora. Sabe por quê? Achamos aqui o valor de h, que é uma expressão que vai permitir que eu ache quem? Eu descubro o R. O examinador pediu o volume deste rapaz. Bora aqui para o volume. Para eu calcular o volume, isso aqui tudo que a gente fez foi para achar a altura, né? Ele não me deu, então a gente foi procurar e achamos. Agora é um pouquinho de trabalho, mas o volume do cone vai ser quem? Vai ser o raio ao quadrado vezes π, área da base, portanto, vezes quem? Vezes a altura. Ora, tenho tudo? Tenho tudo. O raio a gente acha lá em cima, ó. Você vai vir aqui nessa expressãozinha que a gente tinha isolado, o examinador falou no início. Você vai ter que o raio, ó, que moleza, vai ser 3 vezes 2, que é a altura, divide por 2. Cancelou, cancelou. O raio vale 3. Bom, volta cá agora. E vamos responder e gabaritar nossa questão. Fica assim, ó. 3 é o quadrado, né? A altura foi 2, 3 ao quadrado, tá aqui ele, ao quadrado, vezes π, vezes 2, que é a nossa altura, certo? E aí, finalizou 9 vezes dá 36. Volume, nosso cilindro, é 9 vezes 2, né? 18. 9 vezes 2 dá 18. 18 e aí estamos falando em volume, portanto a unidade ocupa. Bom, 3 dimensões, né? Tem essa alternativa? Vamos procurar 18, 18, 18. Aqui está ela, letra D. Questão bacana, viu? E como que eles cobram? São questões honestas. A banca em geometria espacial, ela não costuma explorar muitas coisas assim, não. Tá? Ele cobra o básico e às vezes um pouco trabalhoso, mas é isso, tá bom, gente? Eu acredito que aqui a gente tem um material bacana que pode aí contemplar as questões de geometria espacial que a nossa banca pode cobrar aí no vestibular de amanhã. Bom, então, vai.